A paz do Senhor, meu irmão. Você já teve um chefe, um professor talvez, ou alguém que fosse líder sobre você, mas que essa pessoa fosse perversa, ruim, perseguidora, uma pessoa de fato ruim para ser seu líder? O apóstolo Paulo e a igreja primitiva também passou por essa experiência, isso não é novo. E sabe qual é a recomendação dele para a igreja tomar diante de tudo isso? Ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 2, 3 e 4. Ele diz o seguinte: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós escutamos o apóstolo Paulo dizer: ore por todas as autoridades, por todo mundo que é autoridade sobre você, a gente pode pensar: o apóstolo Paulo está dizendo isso é porque ele não conhece as autoridades que eu tenho sobre mim. Ele não conhece o meu chefe, ele não conhece o prefeito, ele não conhece o governador, o presidente. Essas pessoas são corruptos às vezes, essas pessoas são mentirosos, são imorais, outras vezes elas podem ser catimbozeiros, elas podem ser até mesmo adeptos de ideologias nefastas, ideologia de gênero, por exemplo. O apóstolo Paulo não sabe de nada sobre essas autoridades. Só que a gente se esquece, meus irmãos, que o pecado não é bem uma novidade para o homem. O apóstolo Paulo sabia quão pecadoras eram as autoridades na sua época. E sabiam que continuariam do mesmo jeito com o passar do tempo. E só para ter uma ideia, o imperador, na época que o apóstolo Paulo escreve isso, era Nero César. Nero César foi aquele que mandou matar o próprio Paulo lá na frente. O apóstolo Pedro também. Além disso, Nero César foi casado com 3 mulheres e 2 homens. Nero César, enquanto Roma era incendiada, ele estava no seu palácio, observando um incêndio e tocando lira. Nero César foi aquele que mandou matar a própria mãe para se manter no poder. Não era uma peça boa, né? Era a autoridade que Paulo estava mandando os irmãos orarem, por exemplo. Era justamente esta pessoa, este tipo de gente que o apóstolo Paulo manda orar. E não existe nada de especial nestas pessoas, nessas autoridades perversas, por exemplo, para que Deus mande que nós oremos. Não é que Deus gosta do que elas fazem, admiram. Não é isso. A primeira justificativa para nós orarmos por nossas autoridades, orarmos, por exemplo, pelo prefeito que será eleito no próximo domingo, é para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Nós devemos orar pelas autoridades, mas tendo em mente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas possam possibilitar para a igreja vida mansa e tranquila, de respeito, para que nós possamos exercer nosso direito de liberdade religiosa, por exemplo. Por isso é necessário orar pelo nosso prefeito, pelas nossas autoridades. Mas além disso, ele continua: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador. Ele vai agora atribuir uma questão de salvação, que ele diz: Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Deseja que todos sejam salvos. Ele está dizendo: não tem uma classe tão perversa, uma classe de pessoas tão difícil que Deus também não possa salvar. Quer os poderosos, quer os humildes, quer os brancos, quer os pretos, quer os jovens, quer os velhos, todos.
há salvação para cada uma destas pessoas, independente das suas situações e dos seus pecados. E ele diz, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, Deus nos desafia a orarmos por aqueles que estão sobre nós e muitas vezes pecam contra nós, nos perseguindo, sendo ruins, sendo pessoas que não exercem sua autoridade com piedade. Mas Deus nos desafia a orarmos por essas pessoas. Primeiro, por causa de sua igreja. Depois, para que Deus derrame sobre eles a mesma graça, a mesma bondade, o mesmo amor que Ele nos derramou para nos salvar. Isso deve mover as nossas orações, a igreja do nosso Senhor e a salvação destas pessoas. E nós falamos agora principalmente acerca das autoridades institucionais no que diz respeito às questões políticas, tendo em vista a eleição do próximo final de semana. Mas isso vai além. Não é só essas autoridades distantes, tão grandes e às vezes perversas, mas as autoridades que nós temos junto consigo. Jovem, seu pai e sua mãe é sua autoridade. Ore por eles. Ore para que eles tenham sabedoria lidando com você. Meu irmão, minha irmã, ore pelo nosso pastor, nossa autoridade, a fim de que Deus também conceda sabedoria, para que tanto os nossos pais, quanto os nossos pastores, quanto qualquer outra autoridade, da boa a ruim, da pequena a grande, possam ser bênção nas nossas vidas, que nós possamos ser bênção nas vidas deles e que Cristo revele sua graça e seu amor. Eis aí um desafio para cada um de nós. Ore pelas autoridades que Deus lhe deu. Deus abençoe, meu irmão. Até mais.